Olá, minha gente! Ai, 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 tá chegando a hora, tá bem próximo. As pesquisas já estão mostrando que Lula voltará a ser presidente. As pesquisas já estão mostrando que o desastre que aconteceu nesse país vai acabar. Nada mais justo do que nesse instante colocar este vídeo para mostrar o quê? Por que o Bolsonaro vai perder e por que o Lula vai ganhar. Bom, antes de mais nada, porque o Lula foi um presidente, foi um estadista, foi um cara que teve relações internacionais fantásticas, foi um cara que tirou a dívida externa do Brasil, acabou com a dívida externa, foi um cara que tirou 40 milhões da linha da miséria, foi um cara que colocou o Brasil como a 6ª maior economia do mundo, foi um cara que deu emprego, foi um cara que criou 19 universidades, foi um cara que fez a transposição do Rio São Francisco, ok? E foi um cara que sempre respeitou a todos. É claro, é evidente que o cara inteligente vota no Lula, ok? E o outro? Bom, o outro brincou de ser presidente durante quase 4 anos, né? O reinado dele está acabando. E o que ele fez? Ele pegou sempre a pior equipe, montou as piores equipes em todos os setores, criou problemas, criou desavenças, mas a biografia dele já mostrava, desde a época do deputado, que ele era uma figura que não merecia o respeito que alguns e que muitos lhe deram. Porque foi um homem que serviu ao exército, foi expulso do exército, certo? Do exército, porque por causa de baderna, por causa de indisciplina, por causa de desrespeito. Foi expulso do exército, ok? Aí entrou na política, e aí entrou na política e andou chegando à presidência. Mas já na época, já nos primeiros momentos como deputado, ele foi deputado durante muitos anos, apresentou só 2 projetos, o resto ele brincou, porque ele gosta de brincar, de ser político, aprendeu ali, né? E foi nessa época que, como deputado, que ele desrespeitou, começou a desrespeitar a mulher, falou para uma deputada, colega, que não a estupraria porque ela era feia. Olha só, quando a pessoa diz que não estuprou essa, é porque estupro outras, ok? Falou isso. Ele começou, realmente o problema dele com mulher é muito sério. Ninguém sabe explicar direitinho, isso é problema para psicólogos, né? Mas ele sempre desrespeitou a mulher, certo? E agora ele continua desrespeitando. Ele ficou irritadíssimo com a Simone Tebet, que é uma mulher grandiosa, diga-se de passagem. Mas estava irritado, aí falou besteiras. Ele, como é o senhor das armas, porque foi o que abaixou um decreto para que as pessoas, cada uma pessoa pudesse tirar 5 armas, certo? É o senhor das armas, certo? Aí aconteceu um episódio, porque agora eu vou contar os episódios que levaram o bicho ao desespero, à desgraça e à derrota, certo? Vários fatos ocorreram durante o mandato dele, muitos. Ele negou o negro, falou que a filha, se casar, não ia casar com o negro porque ele deu uma boa educação. Ele falou que o nordestino precisaria comer capim, certo? Depois foi dizer que ele fez a transposição do Rio São Francisco e fez o Lula, não foi ele. Muito bem. Homofobia. Ele xingou homossexuais. O negro ele xingou muito, muito. Disse que o nordestino devia comer capim, né? Falei. Você sabe que tem quem vai comer capim, né? Muito bem. Mas
coisas vergonhosas que aconteceram. Bom, no momento, na vacina, na vacinação, ele negou a vacina, falou que as pessoas que se vacinassem viravam jacaré, e com isso nós perdemos 600 mil ou mais de 600 mil pessoas que morreram, inclusive alguns amigos dele mesmo, parentes dele. Mas ele não queria, negava a vacina, brigou, ou seja, não fez nada, mas adorava andar de moto, de esqui, passear, entendeu? Isso tudo ele fez, certo? Mas na última semana, a coisa piorou. Primeiro, ele foi a Aparecida do Norte, ok? E foi Aparecida, ele disse que ele é evangélico, crente, mas foi a Aparecida do Norte. E chegou lá, naquela palhaçada enorme, houve confusão dentro da igreja, e o Monsenhor Orlando, Dom Orlando, disse claramente para ele, deu indiretas. Agora, a maior indireta que ele deu foi o seguinte, olhando para ele, isto aqui pode ser pátria amada, não pátria armada. Porque todo mundo sabe que a arma sempre foi a grande vocação do Bolsonaro. E ele ensinou também esse amor pelas armas a um grande correligionário dele, uma pessoa muito próxima dele. E ele quase foi para o partido, que é o Roberto Jefferson, que eu conheci bem. Roberto Jefferson, desde a época da TVS, né? SBT, quando ele fazia o povo na TV, um cara inteligente, mas cheio de truques, cheio de besteiras. E muito amigo do Bolsonaro. Tem várias fotos dos dois juntos. O Bolsonaro quase foi para o partido dele, o PTB, não foi, mas depois ficou aí vagando, não é? Mas se tornou, junto com aquele padre que faz junto, o padre que não é padre, as figuras centrais. Porque se você pensar, todos os colaboradores, com pouquíssimas exceções, foram caras péssimos na vacinação. Teve ministro da Saúde foi um, depois mudou para o outro, para terceiro, para o quarto. Bom. Mas vamos voltar a Aparecida do Norte. Aí ele foi lá e o cara falou isso. Pátria amada, sim. Pátria armada, não, seu Bolsonaro. Pois é. E o que aconteceu, por falar em armas, ele, certo, que sempre destratou as mulheres, deu a chance ao que o amigão dele, e para mim aquilo foi uma armação, essa história ainda não está bem contada, certo? Precisa ver aonde que o padre participou dessa tentativa de fazer alguma coisa para fazer com que, isso eu já disse no vídeo anterior, queria criar uma comoção, queria criar um mártir. A filha do Roberto Jefferson disse, meu pai vai ser assassinado. Conversa. Ia ver o quê? O que ele fez. Como o Bolsonaro sempre falou na arma, o Jefferson, depois de uma conversa do padre com ele, depois de algumas conversas que ainda não foram contadas, eles queriam fazer uma grande armação para comover, como outrora aquela facada fajuta também aconteceu. Eles ficaram procurando um fato. E o fato era esse. E o Roberto Jefferson foi, certo, já avisado de que iria ser, que a Polícia Federal iria visitá-lo, certo? Porque ele fugiu às regras de comportamento de um preso domiciliar e ia voltar para a prisão preventiva. Ok. Aí ele resolveu receber a Polícia Federal a balas, tiros, granadas, estilhaços, certo? Ele disse, não, eu não atirei para matar. Lógico que não atirou para matar, mas quem atira sem querer matar, muitas vezes mata, porque ele jogou na direção daquele carro, certo? Mas o que ele queria era fazer com que a polícia revidasse, e se a polícia revidasse, ele estava dentro de casa, iria cresar, cair, iria ter gritos, porque tudo estava armado, e certamente dali ele ia para um hospital, aí iria fazer todo aquele tudo. Era o fato, sem dúvida.
ele precisava de um Marte, e o Marte ia ser o Roberto Jefferson. E o emissário para isso deve ter sido o padre, ok? Muito bem. Mas, veja bem, como é que começou essa brincadeira? O Roberto Jefferson falou palavras que eu não tenho coragem de repetir em relação a Carmen Lúcia. Coisas horríveis, terríveis. Falando em prostituição, mas essa palavra, prostituição, já me lembra um fato que o senhor Bolsonaro também fez. Eu estou mostrando por que ele vai perder. Que é o caso das venezuelanas, que ele inventou uma história que aconteceu certamente, mas não na conclusão que ele deu, porque ele queria dizer que as venezuelanas saíam da Venezuela e iriam se prostituir, porque ele falou em prostituição, sim, certo? Com as meninas de 15 anos. Porque ele não tem respeito com mulher nem com criança, não tem mesmo. Então, o que aconteceu? Estourou uma bomba, certo? Quando ele quis dizer que aquelas meninas eram prostitutas, estavam se arrumando. Depois que ele faz o recheio, ele volta, tenta desmanchar, mas não adianta. Não adianta. Palavras ditas, nem Deus as tira. Certo? E com a internet, muito menos. Porque ele foi dizer, por exemplo, que não tinha nenhuma foto com o Roberto Jefferson, por meia hora depois apareceram 300 fotos dos dois. Certo? Então, e nesta última semana, aí aconteceu tudo, aconteceu isso. Mais um tiro no pé, que foi quando o senhor ministro dele, da Economia, certo? O Paulo Guedes, falou em desindexar o salário mínimo do salário dos aposentados. Ou seja, o salário aposentado passaria a não ter mais aumento. E o salário mínimo ia ter, aliás, 3, 4 anos ficou sem ter salário mínimo, sem ter aumentos reais do salário mínimo. E aí ele foi falar, ele disse uma besteira, o outro ficou preocupado, mas um tiro no pé. Porque, na verdade, a intenção dele é essa. Acabou a eleição, gasolina vai subir feito um doido, uma loucura, vai haver problemas terríveis, a inflação vai aumentar, tudo vai. E só vai começar a mudar a partir de janeiro, quando Lula assumir o poder. Mas veja, como é que a gente pode entender um governo que brinca com o povo, que brinca com o pobre. Ele nunca se preocupou com o pobre. Então, dentro dessa linha de raciocínio é que eu digo, por que razão o Lula vai voltar? Porque o Lula governou 8 anos e só trouxe benefícios para o país, para o povo, para a economia. E o outro não chegou a 4 e conseguiu destruir a mata, negar a vacinação, quando o Brasil sempre foi campeão da vacinação, entendeu? Foi um governo que não fez nada. Se você procurar, ele não fez uma universidade. O Lula fez 19 na época dele, entende? Enfim, tudo o que o Lula fez, o cara hoje pensa. Aquela figura que nunca tinha viajado de avião e começou a viajar de avião na época do Lula. Certo? Ele tirou 40 milhões. Veja, ele pegou o governo com 40 milhões de miseráveis, de gente que vivia na extrema miséria. Tirou, o Lula tirou. Inclusive com Bolsa Família, outra coisa. Aí o que aconteceu? Entrou o Bolsonaro, os milhões voltaram, a miséria voltou. Se você passar pelas ruas de São Paulo, no centro, você só vê gente deitada, dormindo, sem comer, com fome. Você vê em cada canto as pessoas com aqueles cartazes, estou com fome, entende? É esse o Brasil de hoje. Então, amigos, é por isso que eu queria, nesse momento, dizer o seguinte: não há termo de comparação entre o Lula e o Bolsonaro. Lula é um estadista. Bolsonaro é um negacionista. Incompetente. Governo incompetente que só destruiu tudo.
E hoje o mundo inteiro sabe que ele é o inimigo do meio ambiente. Ele, Bolsonaro. Portanto, essas são as razões porque eu tenho quase certeza, absoluta certeza, e as pesquisas vão continuar dizendo isso, que, de um lado, nós temos por que o Lula vai ganhar. Vocês já viram. Por que o Bolsonaro vai perder? Vocês também já viram. É esse o caso. E, a partir de novembro, sim, nós vamos sim, já estamos começando a resgatar essa bandeira que é nossa. Essa bandeira não é do Bolsonaro, não é do Neymar. Ô, seu Neymar, que vergonha, que coisa horrível. Tomara que, tomara que ele vá para a reserva, certo? Porque é isso que ele merece. Não conseguiu ganhar nada. Mas tudo bem, os bolsominions são assim. São derrotistas, são derrotados e não conseguem chegar a lugar nenhum. Brasil! Brasil com Lula! Eita! Dia 30 vai ser a grande redenção. E todo brasileiro poderá usar com orgulho essa bandeira. Um grande abraço a todos. Me estendi um pouco, mas eu precisava contar todas essas histórias.